Algumas histórias são planeadas, outras podem ser escritas pelo próprio futebol. Durante meses, os adeptos esperaram por um duelo que prometia parar o mundo. A finalíssima entre a Espanha e a Argentina. O encontro entre os campeões da América do Sul e os campeões da Europa. Mas certos assuntos acabaram por impedir esse confronto. Parecia que o futebol tinha roubado uma final antes mesmo dela acontecer. Mas o futebol tem uma mania curiosa. Às vezes ele cancela um jogo menor apenas para preparar um palco muito maior. Já que a finalíssima não aconteceu, o Mundial decidiu fazer algo ainda mais grandioso. Espanha contra a Argentina. Não por um troféu intercontinental, mas pelo maior troféu de todos. A Copa do Mundo. Uma final que coloca frente a frente duas escolas de futebol completamente diferentes. Duas gerações distintas e milhões de adeptos divididos entre o coração e a razão. E talvez ninguém esteja mais confuso que os adeptos do Barcelona. Porque esta final parece uma reunião de família onde alguém esqueceu de avisar quem deveria torcer para quem. De um lado está Lionel Messi, o homem que transformou Barcelona numa máquina de conquistar títulos, que marcou uma era e que para muitos é considerado o maior jogador da história do clube. Do outro lado está a Espanha, cheia de jogadores ligados ao Barcelona, jovens que representam o futuro do futebol catalão. É um problema complicado. Torcer para a Espanha significa apoiar os jogadores do teu clube. Torcer para a Argentina significa apoiar o maior ídolo que já vestiu aquela camisola. Alguns adeptos já encontraram a solução perfeita: torcer para todos. Ou seja, se a Espanha marcar, comemoram. E se Messi marcar, comemoram ainda mais. Mas enquanto todos olham para o Barcelona, existe um outro clube que chega nesta final de forma silenciosa: o Atlético de Madrid. Pensei que fosse Real Madrid. A equipe de Diego Simeone é o clube com mais jogadores representantes nesta decisão. Uma Espanha que representa o futebol moderno levado ao extremo. Uma equipe que parece ter estudado todas as formas possíveis de controlar um jogo. Gosta tanto de ter a bola que talvez, se pudesse, levaria uma segunda bola para garantir que ninguém lhe tirasse a primeira. Mas não é apenas trocar passes por trocar. Existe uma ideia. Os centrais participam na construção. Os médios aproximam-se para criar superioridade. Os laterais dão largura. Os extremos procuram espaços interiores. Tudo é pensado. Quando perde a bola, a Espanha não aceita simplesmente defender. Pressiona imediatamente. É a famosa pressão pós-perda. O objetivo é recuperar a bola antes que o adversário consiga pensar. É um futebol bonito, mas maninho cansativo para os jogadores adversários. Do outro lado está a Argentina. Uma equipe que não precisa dominar a posse de bola para dominar a partida. Para os argentinos, ter 70% de posse é interessante, mas ter Messi com espaço durante 3 segundos é ainda mais interessante. A Argentina sabe sofrer, fecha os passos e controla as zonas perigosas. E espera o momento certo para atacar. Quando recupera a bola, não precisa de 20 passes. Precisa apenas de encontrar o homem certo. E esse homem continua a ser Lionel Messi. Aos 39 anos, muitos esperavam um Lionel Messi simbólico. Um capitão experiente, um líder emocionado. Mas ele decidiu fazer algo bastante inconveniente para quem gosta de dizer que os grandes jogadores envelhecem. Decidiu continuar a jogar como um gênio. Até aqui, Messi conseguiu participar em quase todos os golos da Argentina. E o mais impressionante é que Messi já não joga como antes. Ele não precisa correr 50 metros. Não precisa driblar todos os jogadores, mas ainda assim continua assustador. Pensa antes dos outros. Enquanto o adversário está a tentar perceber o que fazer, Messi já decidiu. É quase injusto. O resto dos jogadores parece estar a jogar futebol. Messi parece estar a jogar xadrez. Esta será a terceira final do Mundial da sua carreira. 3 finais da Copa do Mundo, senhoras e senhores. Um feito tão raro que nós pensamos: não existe um jogador capaz disso. Pois é, nenhum conseguiu. Brincadeira, o homem existe. Tem nome e sobrenome. Sim, amigos, e as finais dele foram consecutivas. Voltando ao presente, tecnicamente o duelo promete ser fascinante. Quem consegue impor o seu estilo? Se a Espanha controlar a bola, obrigar a Argentina a correr atrás e conseguir sufocar a saída do jogo, terá grandes possibilidades. Mas se a Argentina conseguir escapar da primeira pressão espanhola, a história muda. Messi aparece como um dos grandes candidatos à bola de ouro pela fantástica campanha que tem feito nesta Copa do Mundo. Mas uma grande final pode criar novos heróis. Esta Copa do Mundo também trouxe polêmicas. A Argentina esteve envolvida em várias discussões de arbitragem, com adeptos e comentadores levando dúvidas sobre alguns lances. Mas como acontece em todos os grandes torneios, uma equipe que chega longe passa a ser analisada por todos os ângulos. No entanto, até o momento, não temos nenhuma confirmação da Argentina estar a ser favorecida. No fim, a única certeza que temos é que as duas seleções chegaram à final porque venceram dentro de campo. E agora vem a pergunta que ninguém consegue evitar: quem é favorita? Pela organização coletiva, talvez a Espanha. Pelo talento individual e experiência em grandes momentos, talvez a Argentina. Mas finais de mundiais não obedecem sempre à lógica.
Elas pertencem aos jogadores que conseguem controlar a pressão, aos que conseguem manter a cabeça fria quando milhões de pessoas estão a gritar. E neste cenário, poucos têm uma história maior que Lionel Messi. Quando o apito final soar, independentemente do vencedor, ficará uma sensação estranha. Por que o Mundial termina tão rápido? Durante algumas semanas, o mundo inteiro para. Pessoas que nunca falam de futebol discutem de futebol. Famílias reúnem-se e de repente, tudo acaba. Voltam os campeonatos, voltam os clubes, voltam as rivalidades de sempre. Mas fica a saudade, porque o Mundial não é apenas uma competição, é uma memória que se cria. Daqui a 4 anos estaremos novamente a dizer como passou tão rápido. E provavelmente estaremos novamente a prometer que não vamos acordar de madrugada para assistir a um jogo de futebol. Uma promessa que todos sabemos que ninguém vai cumprir. No fim, Espanha ou Argentina levantará a taça. Uma seleção será campeã, outra ficará com a dor da derrota. Mas esta final já ganhou um lugar especial na história, porque reúne o futuro da Espanha, o legado de Messi, a paixão da Argentina, a inteligência espanhola e a magia que só o futebol consegue criar. Porque alguns jogos acabam quando o árbitro apita, outros continuam vivos para sempre. Siga o canal para qualquer coisa.